Oi, gente. Hoje eu não vim muito animada, né? Eu vou mostrar um lado que eu não tinha mostrado até agora para vocês, né? Que é o minhas reais dívidas e o quanto eu estou preocupada e o que eu vou fazer sobre ela. Eu tenho mais de 10 mil em dívidas. Não parece, mas estou devendo muito. Bom, eu vou começar com o mais simples, né? Eu tinha o cartão da Nubank. O que aconteceu? Eu fiz um empréstimo na Nubank. Esse negócio tá pegando empréstimo, né? Eu não consegui pagar pelo simples fato. Foi assim. A Nubank, eu fiz esse empréstimo e eu dividi, acho que em 12 vezes de R$ 300. Mais ou menos, 200 e pouco. Que era pra pagar outra dívida, né? E o que aconteceu? Eu recebi um Pix falso na minha conta. Porém, eu estava na loucura de faculdade, trabalho e criança pequena, e vai pra cá e vai pra lá. Eu não prestei atenção que a pessoa estava me mandando mensagem. Eu simplesmente desço a barrinha do celular e limpo tudo. Eu não prestava atenção. Depois disso eu vim prestar. Mas eu não ficava lendo. Aí eu olhava por cima assim e tava chegando mensagem, né? Eu não abri, né? Resumindo, eu não abri. Eu recebi R$ 100 errado na minha conta. Também não abri, não olhei, não vi que tava o dinheiro lá. O que aconteceu? No outro dia, eu recebi um e-mail, né? Aí, nesse dia, eu fui fazer um Pix na Nubank, pra Nubank, e não consegui. Quando a gente pega as moedinhas de um banco para enviar pro outro, pronto, foi isso que eu fiz. Aí eu abri o aplicativo da Nubank e não estava mais normal. Tava ruim de acessar e tudo mais. Aí eu fui olhar o e-mail, que tinha me enviado e-mail. Estava dizendo, isso foi de um dia para o outro, minha gente. Eu recebi o Pix de um dia. No outro, eu já recebi esse e-mail, que a minha conta estava sendo cancelada, porque eu recebi um Pix indevido, né? E a pessoa me denunciou, alguma coisa foi assim, alguma coisa assim. Para retornar para ela o Pix, né? Eu nunca vi isso. Eu vejo tantas coisas que acontecem em relação a Pix, né? Que a pessoa não devolveu e não sei o quê. E não acontece nada. E comigo aconteceu isso, né? Não que eu não fosse devolver, até porque eu tenho medo dessas coisas de cair dinheiro na minha conta, né? E ser fraude. A pessoa devolver e, e de repente cair num golpe. Eu tenho medo, né? Porém, a pessoa estava me enviando mensagens de 1 centavo, 5 centavos, coisa assim. Por favor, me envie o dinheiro de volta. Só que, minha gente, eu juro por Deus, eu não vi, eu não prestei atenção. Realmente era aquela correria. Eu ia para a faculdade de manhã, vinha meio-dia. Meio-dia eu passava em casa, pegava meu almoço, que eu já tinha deixado cozinhado. E às vezes eu até pegava na casa da minha mãe quando eu não tinha cozinhado. E subia com meu filho para a escola onde eu trabalhava. Chegava na escola perto de 1 hora, né? Almoçava. 1 hora eu recebia a minha criança, que eu era acompanhante de uma criança autista. E passava a tarde toda com a criança, né? E ela era um pouco agitada, a minha criança. E dava 5 horas, a criança ia embora. Eu esperava um tempo para bater o ponto. E depois ia para casa com meu filho. Chegava em casa 6, 6 e pouquinho. Então, nessa caminhada aí que eu tô falando, eu não parei assim para olhar o que tava acontecendo. Não, eu simplesmente abri a conta no outro dia e tava lá minha conta cancelada. Tentei ligar, tentei mensagem. Não, simplesmente o Pix voltou para a pessoa e a minha conta foi bloqueada. Eu não conseguia enviar Pix, não conseguia. Eu estava naquele processo, tentar investir. Não. Ó, eu tive que abrir chamado na Nubank para poder receber o dinheiro. Ó, foi uma burocracia. Resumindo, eu comecei a atrasar o pagamento do empréstimo porque eu não tinha como enviar Pix para o Nubank. Acreditam? Tentei ligar, mandar mensagem. Não funcionou, atrasou o primeiro pagamento, pronto. Aí eu disse, agora eu não pago mais. Porque
porque de 200 e pouco, eu acho que era 200 e pouco, se não me engano. A parcela subiu para 700, foi subindo, sabe? 300 e pouco, foi subindo. Quando eu olhei, estava em 700 e pouco. Eu digo, agora eu não vou pagar mais não, quando eu vou dar o dobro, o triplo do que tinha. Não. Aí começou a enrolar, enrolar, enrolar. Eu tentei, sabe, o acordo. Porém, no final do ano passado, eu tentei um acordo, mas no dia eles não enviaram o boleto. Quando chegou o boleto já tinha passado da hora e a mulher falou: só pague até 4 horas. Depois de 4 horas não pague mais porque não vai funcionar. Foi 5 horas, alguma coisa. Quando eu vim abrir o boleto, já era 6 horas da noite. Então não tinha como eu pagar. E isso foi gerando, ó. E outra coisa, no final do ano passado, né? Eu comprei uma geladeira de outra pessoa, semi-nova, com cheiro, tudo, tudo, tudo direitinho. Documentação e tudo, na garantia, com o valor que eu ia pagar aqui. Gente, eu tava precisando muito de uma geladeira. A minha estava horrível, gelo, e mais gelo, e molhava tudo, e tava muito descascada. Eu estava com medo de levar choque, então eu aproveitei. A pessoa parcelou, então o dinheiro de pagar o empréstimo é à vista, eu paguei a geladeira. Gente, infelizmente. Mas a vida é feita de escolha. A geladeira é uma necessidade minha, não que pagar a dívida não seja. Mas naquele momento eu estava precisando muito da geladeira. Deus me abençoou no final do ano passado. Ganhei algumas coisas e a geladeira veio no embalo. E foi de Deus mesmo, porque eu estava precisando muito. E a geladeira desse modelo é 2000 e pouco, né? Gelo seco, tudo direitinho, um grande. E eu consegui comprar por R$ 1.200. Ou foi 1.400, alguma coisa assim. Então foi muito bom para mim. Bom, aí a dívida ficou em 5.459,10. Eu conferi para anotar direitinho. E a renegociação tá entrada de R$ 150,82 e mais 12 parcelas de R$ 132,55. Dá 1.000 e alguma coisa, gente. Eu achei que a negociação ficou muito boa, porém eu não devia esse valor, viu? Eu devia, eu acho que 800 e pouco, quando o empréstimo atrasou. Eu acho que eu devia umas 4 parcelas só. Aí aqui, ó, na Serasa eu olhei, né? À vista tá 975, não tem opção de parcelar. Aí eu tô pensando, né? No ano que vem, janeiro, fevereiro, ver essa questão para começar a pagar. Bom, a segunda dívida é da CIA, né? Essa dívida tem mais ou menos 6 anos, né? Mas tá lá constando ainda. Eu não paguei o valor inicial. Era, acho que uns R$ 800. Foi para esse valor aqui por causa dos juros. Atualmente tá assim, ó, 416,71 centavos. Esse cartão eu fiz na loja da C&A. E o que aconteceu? Eu tava fazendo um bico, né? Tava trabalhando um horário e numa lanchonete. E eu comecei, né? Eu fiz o cartão, comprei umas coisas e o que aconteceu? A vendedora, né? O pessoal lá do caixa me fez uma proposta maravilhosa, divida em sei quantas lá parcela para ficar bem baratinho para você. Só que eu não sabia que ficava o dobro do valor. Minha gente, que absurdo. Hoje eu sei olhar a questão, mas na época eu não sabia. Uma coisa que eu comprei, tipo, 400 e pouco. Eu tava lá para me pagar 800 e cacetada. Não, minto. Foi mais. Eu comprei calça para mim, roupa para meu filho. Mas não foi muita coisa, não. Só sei que a dívida deu um valorzinho assim. Porém, eu paguei algumas parcelas e ficou mais ou menos R$ 800 para pagar, né? Aí eu saí, a mulher parou, eu fui demitida, aí eu saí e não tive como pagar. Meu atual marido também não se prontificou e também era muito apertado as coisas pra gente, então eu fiquei sem pagar. Aí aqui, ó, eu pesquisei, né, no Serasa, tá em 416,71 centavos.
Mas dividindo fica 501,36, fica R$ 41,78. E dividindo em 6 vezes fica R$ 467,58. R$ 77,93. O que é que eu tô pensando em fazer? Negociar, né? Porque o valor cheio eu não consigo agora, de imediato, a não ser que eu guarde, né? E pague à vista. Dizem que depois de 5 anos a dívida tem que sumir, mas a minha tá lá. E eu me sinto na obrigação de pagar, porque eu comprei, né? Eu não me sinto confortável em dizer assim, não, eu não vou pagar não, porque já passou do tempo. Não, eu fiz a dívida, então eu sei, eu tenho essa consciência. Então eu tenho que pagar. E essa última dívida é uma pessoa física, né? Não é jurídica. E a minha dívida tá no valor de 5. A negociação, né? Aqui é muito complicado, gente. Foi quando eu tava passando muita dificuldade, que eu fui pegando emprestado. Não é giota. Não, minha gente. Pelo amor de Deus, não é essas coisas. Aí a entrada ficou R$ 200 e mais 2 anos para pagar R$ 200. Eu posso adiantar? Posso. Mas eu conversei com a pessoa, ela entende minha realidade, então deixou assim, é uma pessoa conhecida, sabe, minha, íntima entre aspas, né? Não é amigo, mas é uma pessoa próxima. Então entende, né? Minhas dificuldades, então aceitou. Então é isso, gente, essas são as minhas dívidas e eu estou pensando nas negociações, já até fiz as contas aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem, né? 132,55. Mas eu fiz, no caso, pelo menor. Pelo menor. 41,78 e R$ 200. Pronto. Eu teria que ter esse sobrando aqui, ó. 374,33. Para poder, né, subtrair. Aí o que eu estou pensando, né? Focar nesse daqui. E quando eu estiver folgada, né, com menos coisas, ou quem sabe trabalhando os horários, ou recebendo um pouco melhor, eu fazer a negociação das duas, né? Mas é isso, gente. Esse eu vou começar a pagar em janeiro, né? E o mês que eu puder dar mais, eu vou dar mais para ir subtraindo, né? Então, é isso. Mas aqui é mais tranquilo em relação a juros, não tem juros, não tem nada. Então, eu queria pagar esse primeiro, porém a questão dos juros, né? Então, eu vou ver no meu orçamento, começar em janeiro, fevereiro, o que dá para mim alinhar aqui e o que der eu vou fazer, né? Vou pagando, nem que eu divida em parcelas pequenas, que nem essa, mas eu vou tentar, porque eu quero limpar totalmente meu nome. Se eu quiser comprar uma casa pela minha casa, minha vida, futuramente, quem sabe uma casa mais confortável, né? Tipo, em condomínio, essas coisas. Eu quero estar com meu nome limpo, porque sem estar com o nome limpo não consegue comprar. Então, essa é a minha visão, né? Futuro. Se eu quiser comprar uma casa própria, eu tenho que ter um nome limpo. Então, eu preciso limpar essas duas, né? Que é de banco, para pelo menos ter um score melhor, né? E futuramente comprar minha casa. Então é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Não é um vídeo fácil, eu demorei, eu estou gravando o vídeo desde agosto e só agora, em novembro, consegui gravar, né, para vocês verem. Não é fácil, né, assumir as suas dívidas, mostrar a realidade realmente que eu devo, né, mas é necessário. Nós precisamos passar por momentos difíceis, né? Pra gente aprender. Então, em alguns momentos difíceis eu consigo aprender. E uma das coisas que me fez não querer cartão de crédito foi essa dívida aqui, que me fez acordar, sim, em relação ao cartão de crédito, ao empréstimo, essas coisas, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.